Olá a todos meus amados irmãos, sejam bem-vindos a mais um dia, graças a Deus, mais uma semana. Pai nosso que estás nos céus, que o teu nome seja santificado em todo o tempo, em todo o lugar. Obrigado, Senhor, que venha o teu reino e seja sempre feita a tua vontade na terra, assim como ela é feita no céu. Sonda os nossos corações, Pai. Sonda os nossos corações e que eu digo, dá-nos essa noção para que nós não sejamos hipócritas, mas sim verdadeiros adoradores, verdadeiramente em espírito e em verdade. Obrigado, Senhor. Obrigado pela comida diária, pela bebida que nós temos diariamente e pelas vestimentas, Senhor. E com isto eu peço perdão pelos nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos ofende, então perdoa-nos, Pai, as nossas ofensas. Não nos deixes cair em tentação, Senhor. Não nos deixes cair em tentação, porque elas vêm. Mas antes disso, Senhor, em vez disso, livra-nos do mal. Eu peço-te somente a Ti, porque Teu é o reino, Teu é o poder e a glória para todo sempre, Senhor. Amém. Glória a Deus, amados. Vamos aqui para o último capítulo de Deuteronômio e vamos começar a leitura de Josué. Então, podes seguir comigo aqui. Deuteronômio 34. Então Moisés subiu das campinas de Moabe ao monte Nebo, até o topo de Pisga, do lado oposto de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade, Adã, toda a terra de Naftali, a terra de Efraim e de Manassés, a terra de Judá que se estende até o mar Mediterrâneo, o Negueb, o vale do Jordão, com Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. O Senhor disse a Moisés: Esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó, quando disse: Eu a darei a seus descendentes. Sim, permiti que você a visse com os seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio para entrar nela. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Ele o sepultou num vale junto a Bet-peor, em Moabe, mas até hoje ninguém sabe o lugar exato. Moisés tinha 120 anos quando morreu e, no entanto, ainda enxergava bem e tinha todas as suas forças. Os israelitas prantearam a morte de Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe até se cumprir o período do ritual de luto. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, pois Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Por isso os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Nunca houve em Israel outro profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. O Senhor o enviou ao Egito para realizar todos os sinais e maravilhas contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Com grande poder, Moisés realizou atos temíveis diante dos olhos de todo o Israel. Josué 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Atenção, ali atrás, nós sabemos que o corpo não foi encontrado, mas mesmo assim os israelitas fizeram um luto de 30 dias. É desta maneira, Deus disse por meio de Josué, ok? Eu darei a vocês todo o lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto de Negueb ao sul até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Seja somente forte e corajoso.
Tenham cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado nem para o outro. Assim você será bem sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Esta é a minha ordem, seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Então Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e digam ao povo que prepare os suprimentos, pois daqui a 3 dias vocês atravessarão o rio Jordão e tomarão posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Em seguida, Josué convocou as tribos de Ruben e Gad e a meia tribo de Manassés e disse: lembrem-se do que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou. O Senhor, seu Deus, lhes concede um lugar de descanso e lhes dá esta terra. Suas esposas, seus filhos e seus animais ficarão na terra que Moisés designou para vocês a leste do Jordão. Mas seus guerreiros valentes completamente armados atravessarão o Jordão à frente das outras tribos e as ajudarão. Aqui, amados, Josué disse a Ruben, à tribo de Ruben, Gad e à meia tribo de Manassés que quiseram ficar do outro lado, do rio. Mas eles teriam que, obviamente, conquistar a terra de Jordão, além Jordão, com as restantes tribos, as restantes tribos. Permaneçam com seus irmãos até que o Senhor conceda descanso a eles como concedeu a vocês. E até que eles também tomem posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Só então vocês voltarão e se estabelecerão na terra a leste do Jordão, o lugar que Moisés, servo do Senhor, designou para que vocês tomassem posse. Eles responderam a Josué: faremos tudo o que você ordenar e iremos aonde nos enviar. Obedeceremos a você como obedecemos em tudo a Moisés. Que o Senhor, seu Deus, esteja sempre com você, como esteve com Moisés. Quem se rebelar contra as suas ordens e não obedecer às suas palavras, será morto. Seja somente forte e corajoso. Então, do acampamento de Sitim, Josué, filho de Nun, enviou secretamente 2 espiões com a seguinte instrução: façam o reconhecimento da terra, especialmente dos arredores de Jericó. Os 2 homens partiram e chegaram à casa de uma prostituta chamada Raab e ali passaram a noite. A notícia chegou ao rei de Jericó. Neste caso, amados, eles chegaram à casa da prostituta Raab e passaram a noite. As pessoas, eu vou dizer, um pouco parvinhas, elas vão ter... passaram a noite com uma prostituta. Bem, isto não era tão estranho naquela altura fazer isso. Apesar de ser pecado, não era tão estranho, ok? Neste caso, amados, qual é que era a ideia? A prostituta era alguém que recebia homens em sua casa, homens de todo tipo. Então, os espiões teriam que usar a pessoa que seria mais provável deles irem sem o restante do povo daquela terra entender. Então, a casa de uma prostituta seria dos lugares mais seguros para 2 espiões de outra terra aparecerem lá. Okay? Poderiam ser só 2 estrangeiros e queriam ir ter com uma prostituta, ok? Então, não é o pensamento parvinho de foram ter com uma prostituta. Era a casa mais provável, mas eles teriam que ir a essa casa, a casa menos provável de alguém achar que seria algo. Então, a casa de uma prostituta, como eu já disse, era o que as pessoas diziam: vai lá gente de todo tipo. Então, eles aproveitaram e foram a essa casa. Ok? Mas o rei de Jericó ficou a saber, porque alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Então o rei de Jericó enviou a seguinte ordem a Raab: traga para fora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar toda a terra.
Raabe havia escondido os 2 homens, mas respondeu: Sim, os homens estiveram aqui, mas eu não sabia de onde eram. Foram embora da cidade ao anoitecer, quase na hora de fechar os portões. Não sei para onde foram. Se vocês os perseguirem, é provável que os alcancem. Na verdade, ela havia levado os homens para o terraço e os escondido debaixo dos feixes de linho que tinha posto ali. Os homens do rei procuraram os peões pelo caminho que ia até à parte rasa do Jordão, onde se podia atravessar. Amados, em Hebreus nós vemos um certo louvor, vou dizer desta maneira, reconhecimento pela fé de Raabe aqui, ok? E muitas pessoas, obviamente, vou dizer aquelas pessoas parvinhas que elas não entendem. É que eu não digo pessoas sem entendimento ou sem conhecimento, não estou a dizer isso. Estou a dizer as pessoas que implicam com o que a Bíblia diz. Então é essa que eu estou a chamar de parvinhas, ok? Porquê que eu estou a dizer isto assim? Porque muitas delas dizem assim, então mas Raabe quer dizer que Deus gosta da mentira, porque Raabe mentiu e ela teve louvores na Bíblia. Raabe mentiu. Isso é de Deus? Não. Mas agora olha para ti, olha para mim. Nós somos pecadores. Talvez até mais do que Raabe foi. E mesmo assim nós recebemos louvores à nossa volta, certo? Nós temos pessoas que gostam de nós. Nós não temos... Estamos mortos, nós não estamos. Nós temos saúde. E tu mereces alguma coisa. Repara que com o teu mal e eu com o meu mal, mesmo assim Deus é gracioso. E neste caso, ela fez algo que estava no coração dela. Se foi mentira ou não, foi. Nós sabemos que Raabe mentiu sim, em prol dos homens de Israel. Isso é correto? Nunca é correto mentir. Mas, naquele momento, naquele contexto, naquela altura, Raabe já era prostituta. Ela já estava a viver em pecado, ok? Então, Deus... Porque é que Deus louva nesse sentido? Reconhece Raabe como uma heroína da fé. Amados, porque vejam o contexto. Uma prostituta que vivia em pecado o tempo todo, ela aceitou esconder os espiões lá, estes 2 espiões, lá, enganar o pessoal que queria matar o povo israelita e com isso ela arriscou toda a sua vida por causa da maneira que ela via de falar com Deus, ok? Então a mentira pode ser proveitosa? Pode, se quiseres ir para o inferno. O pai da mentira é o diabo. Mas é isto que eu te estou a dizer. Nós, quando temos conhecimento das coisas, nós temos que fazer em conformidade. Em Tiago está a dizer o quê? Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Raabe sabia que mentir era errado. Que o povo de Deus tinha isso aí, esse pensamento. Ela não sabia nada disso. Para ela mentir era algo que ela faria naturalmente porque, pronto, ela tinha que ganhar a vida de alguma maneira. Ok? Esse era o pensamento dela. Agora, amados, mas mentira, Deus gostou. Olha, se sabes o bem que deves fazer e não fazes, então cometes pecado. É este o pensamento. Por isso é que é tão... Ao mesmo tempo que é gracioso, é tão perigoso nós termos mais e mais conhecimento de Deus. Nós temos que entender que a nossa obediência vem pelo conhecimento e o conhecimento traz obediência. Mas se nós negligenciarmos tal obediência, nós estamos a dizer que não queremos, ok? E esse pecado que Raabe fez aqui, sem entender, provavelmente não vai ser o mesmo, ter a mesma finalidade para ti, ok? É esse pensamento. Raabe mentiu. Sim, naquele contexto, naquela época, ela não era cristã. Era assim, não queria saber. Já estava a viver em pecado mesmo. Então ela não queria saber. Mas ela confiou naqueles 2 homens. E ela sabia que aqueles 2 homens iam fazer a vontade do Deus Altíssimo que ela já tinha ouvido falar. Mas não conhecia. Isto é maravilhoso, ok? Enquanto alguns conhecem a palavra, não cumprem, são hipócritas, há outros que nem conhecem e cumprem mais.
Sei que o Senhor lhes deu esta terra, disse Raabe. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi ao terraço e disse, falar com eles e disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Estamos todos apavorados por vossa causa. Todos os habitantes desta terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem quando saíram do Egito. E sabemos o que fizeram a leste do Jordão aos dois reis amorreus, Og e Seom, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas, pois o Senhor, seu Deus, é Deus supremo em cima no céu e embaixo na terra. Aqui está o verdadeiro louvor aqui de Raabe, ok? Agora, aqui eu disse entre aspas, agora, portanto, jurem-me pelo Senhor que assim como os tratei com bondade, vocês serão bondosos comigo e com a minha família. Deem-me alguma garantia de que, quando Jericó for conquistada, vocês pouparão a minha vida e a vida de meu pai e minha mãe e também a de meus irmãos, irmãs e de suas famílias. Os homens responderam: oferecemos a própria vida como garantia de sua segurança. Se você não nos entregar, cumpriremos nossa promessa e trataremos vocês com bondade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela por uma corda, pois sua casa fazia parte do muro da cidade, ou seja, isto é um muro, isto é parte de dentro da cidade, isto é parte de fora. A casa de Raabe estava aqui, no muro. Então ela tinha acesso. O pessoal desceu aqui pela janela da Raabe. O pessoal desceu aqui. Aqui estava tipo o povo dentro daquela cidade com um muro à volta. E aqui já estava fora, ok? Então Raabe fez descer. Fujam para a região montanhosa, disse ela. Escondam-se ali por 3 dias. Quando os homens que estão à sua procura tiverem voltado, vocês poderão seguir seu caminho. Antes de partir, os homens disseram a Raabe: só estaremos obrigados pelo juramento que fizemos se você seguir nossas instruções. Quando entrarmos na terra, deixe este cordão vermelho pendurado na janela por onde você nos ajudou a descer. Todos os membros da sua família, pai, mãe, irmãos e todos os seus parentes devem estar dentro desta casa. Se saírem na rua e forem mortos, não teremos culpa. Mas se alguém fizer mal aos que estiverem dentro da casa, assumiremos a responsabilidade por sua morte. E se você falar a outros sobre nossa missão, estaremos livres de juramento que fizemos. Eu aceito as suas condições, respondeu ela, e despediu-se deles, deixando o cordão vermelho pendurado na janela. Os espiões subiram até à região montanhosa e ali ficaram por 3 dias. Seus perseguidores os procuraram por todo o caminho, mas não os encontraram e voltaram. Então os 2 espiões desceram da região montanhosa, atravessaram o Jordão e relataram a Josué, filho de Nun, tudo o que lhes havia acontecido. Certamente o Senhor nos deu toda a terra, disseram eles. Todos os seus habitantes estão desesperados por nossa causa. Glória a Deus, amados. Sem fazer pequenas pausas, nós vamos continuar, neste caso agora em Lucas 13, a partir do versículo 22. Jesus foi pelas cidades e povoados ensinando ao longo do caminho em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, só alguns poucos serão salvos? Ele respondeu: esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa tiver trancado a porta, será tarde demais. Vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra a porta para nós. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são. Então vocês dirão: nós comemos e bebemos com o Senhor, e o Senhor ensinou em nossas ruas. E ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal. Haverá choro e ranger de dentes, pois verão Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês serão lançados fora.
E virão pessoas de toda a parte, do leste, do oeste, do norte e do sul, para ocupar os seus lugares à mesa no reino de Deus. E prestem atenção, alguns últimos serão os primeiros, e alguns primeiros serão os últimos. Amados, vamos avaliar isto aqui. Alguém perguntou a Jesus: Senhor, só alguns poucos serão salvos? Não sei porque é que ele perguntou isso, mas pergunta muito interessante. E nós fazemos essa pergunta mesmo. E nós respondemos o quê, normalmente? Nós dizemos: não, esta congregação toda aqui é salva, o pessoal todo que se diz cristão, ele é salvo. Pois é, nós dizemos isso, né? Mas Jesus Cristo, o mundo foi criado por meio das suas mãos, Deus, através de Jesus Cristo, aqui eu falo de maneira bíblica. E, amados, nada do que foi feito se fez, né? Por Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, nada do que foi feito se fez. Então, amados, uma pergunta. Jesus diz que poucos serão salvos, ok? Se nós vemos isto aqui que ele disse. Mas nós, apenas corrompidos, falhos, pessoas que necessitam de perdão diário, que não têm bom algum nele, nesse caso todos nós dizemos que muitos vão ser salvos. Nós estamos a mentir, ok? Nós estamos a dizer às pessoas: continua como quiseres, glória a Deus, tu vais ser salvo. A mentira, amados, por falta de conhecimento, ela é punida também. Não é punida tanto quanto a mentira com conhecimento, mas a mentira por não ter conhecimento da verdade ou do Evangelho, ela é punida também. Pensem nisso. Jesus disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita. Então não é largo, ok? A porta não é larga, o caminho não é largo, não. E está a dizer: esforcem-se para entrar. Significa então que é através do nosso esforço que nós vamos entrar pela porta estreita? Não através do nosso esforço. É pelo Espírito Santo, ok? Mas quando diz esforcem-se, é em tudo o que vocês são capazes de fazer, caminhem para o Espírito Santo. Simeão, como é que tu sabes disso se não está aqui a falar do Espírito Santo? Está a falar, sim, em Romanos 8. O contexto, eu vou dizer que é bem parecido. Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8. Fala exatamente sobre isto aqui. Então, é exatamente isso. O nosso esforço é para caminhar para o Espírito Santo. O nosso esforço não é para entrar no reino de Deus. Olha para mim. Não, o nosso esforço é caminhar para o Espírito Santo. Pensem nisso. Pois muitos tentarão entrar pelas suas próprias obras, mas não conseguirão. Quando o dono da casa tiver trancado a porta, será tarde, mas, ou seja, quando acabar, acabou. Não há mais oportunidade. Vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, eu quero que vocês imaginem. Senhor, abra a porta para nós. A porta do reino dos céus. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são. E nós vamos ter nós vamos saber aquilo que está a acontecer. Mas vocês dirão: nós comemos e bebemos com o Senhor e o Senhor ensinou em nossas ruas. Ou seja, o Evangelho era pregado ali. E nós alimentámos-nos também. E ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são. E normalmente as pessoas dizem: afastai-vos de mim. E dizem outra coisa qualquer, né? Mas na verdade o que diz aqui é: afastai-vos de mim, vós os que praticais iniquidade, vós os que praticam o mal, vós os que desobedecem à Bíblia Sagrada. Afastem-se de mim, vocês que voluntariamente vivem em pecado. Haverá choro e ranger de dentes, pois verão Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês serão lançados fora. E verão todas as outras pessoas a ocupar lugares à mesa no reino de Deus. Então, amados, vejam só o sofrimento. Para além de bater e a porta não nos abrir, seremos recusados pelo Senhor, nós também vamos ver tudo o resto. Vamos não, eu digo, as pessoas que vão para o inferno vão ver tudo o resto. Então, amados, a consciência
o conhecimento desta vida, ela vai estar lá. Não sei em quanto, mas isto aqui mostra que a pessoa sabe perfeitamente o que aconteceu, porque ela descreveu aqui, não, mas nós bebemos, nós comemos com o Senhor, então é algo consciente, ok? É algo que a pessoa entende. Deus nos livre, amados. Deus nos proteja. E preste atenção, alguns últimos serão os primeiros e alguns primeiros serão os últimos. Normalmente existe uma certa arrogância. Eu não estou a falar de anciãos e novos e neófitos. Ancião, uma pessoa já com uma certa idade em Cristo, e um neófito, uma pessoa recém-convertida. Claro que aí é preciso dar mais atenção aos anciãos, pessoas já com mais tempo em Cristo, ok? É assim mesmo. Mas reparem, cuidado com o orgulho, porque muitos que já estão desde o início serão os últimos. E muitos que entraram em último vão ser os primeiros, ou seja, a obediência, amados, não é pela quantidade de tempo que se está. A obediência é pela persistência mesmo. Se estás há muito tempo e se és obediente, glória a Deus. Se estás há pouco tempo e se és obediente, glória a Deus. Naquele momento, alguns fariseus lhe disseram: vai embora daqui, pois Herodes Antipas quer matá-lo. Eu não sei qual foi a intenção real aqui. Mas Jesus respondeu: vão dizer àquela raposa que continuarei a expulsar demónios e a curar hoje e amanhã. E no terceiro dia realizarei meu propósito. Sim, hoje, amanhã e depois de amanhã devo seguir o meu caminho. Pois nenhum profeta de Deus deve ser morto fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos como a galinha protege os pintinhos sob as asas, mas você não deixou. E agora sua casa foi abandonada e você nunca mais me verá até que diga: bendito é o que vem em nome do Senhor. Certo sábado, Jesus foi comer na casa de um líder fariseu, onde o observavam atentamente. Estava ali um homem com o corpo muito inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos especialistas da lei: a lei permite ou não curar no sábado? Eles nada responderam e Jesus tocou no homem enfermo, o curou e o mandou embora. Depois perguntou a eles: qual de vocês, se seu filho ou seu boi cair num buraco, não se apresentará em tirá-lo de lá mesmo que seja sábado? Mais uma vez, não puderam responder. Salmo 79, 1 a 13, Salmo de Asaf. Ó Deus, as nações invadiram a terra que te pertence. Profanaram teu santo templo e transformaram Jerusalém num monte de ruínas. Deixaram os corpos de teus servos para servirem de alimento às aves do céu. A carne de teus fiéis se tornou comida para os animais selvagens. O sangue correu como água ao redor de Jerusalém e não resta ninguém para sepultar os mortos. Nossos vizinhos zombam de nós, somos objeto de riso e desprezo para os que nos rodeiam. Até quando, Senhor, ficarás irado conosco? Será para sempre? Até quando o teu zelo arderá como fogo? Derrama a tua fúria sobre as nações que te reconhecem. Derrama a tua fúria sobre as nações que não te reconhecem, sobre os reinos que não invocam teu nome, pois devoraram teu povo, Israel, e transformaram suas casas em ruínas. Não nos culpes pelos pecados de nossos antepassados, que a tua compaixão venha depressa nos socorrer, pois é grande o nosso desespero. Ajuda-nos, ó Deus da nossa salvação, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa nossos pecados pela honra do teu nome. Por que permitir que as nações digam: onde está o seu Deus? Mostra-nos tua vingança contra as nações, pois elas
derramaram o sangue de teus servos. Ouve os gemidos dos prisioneiros por teu grande poder. Salva os condenados à morte. Ó Senhor, retribui 7 vezes mais a nossos vizinhos pelos insultos que lançaram contra ti. Então nós, teu povo, ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças e louvaremos tua grandeza por todas as gerações. Provérbios 12, 26. O justo dá bons conselhos a seus amigos, mas os perversos os desencaminham. Queres saber se tu tens realmente um amigo ou um perverso ao teu lado? Vê pelos conselhos, por exemplo. Se o conselho for uma coisa boa, uma coisa sã, uma coisa saudável, uma coisa calma, tranquila, em conformidade com a Bíblia, claro, uma coisa tranquila, saudável, então provavelmente ele é bom amigo, mesmo que seja algo que tu não queiras ouvir. Mas se ele te está a desencaminhar da Bíblia, ele é um perverso, ele não é teu amigo, ok? Meus amados irmãos, glória a Deus em todo o tempo. Tenha uma ótima semana, neste caso estamos na segunda-feira, mas tenha uma ótima semana. Deus seja louvado em todo o tempo e até ao dia de amanhã, se Deus permitir. Amados, que permaneçamos na Bíblia para que ela permaneça em nós. Glória a Deus em todo o tempo. Amém.